E aí, meu amigo, você que está aí nesse canal de corte, se inscreva nesse canal, ative o sininho e todas as notificações e fique por dentro de tudo. Se inscreva também no nosso canal principal que está aqui na descrição. Valeu! O camarada que for fazer aula, ele aprende toda essa parte também? Então, como é que funciona a aula? Nós dividimos o nosso curso em partes. Certo. Então, assim, hoje, né, faz apenas 2 meses isso. Certo. E já tivemos 20 alunos nesses 2 legal. meses. E separamos em básico. Primeiro, a gente precisa ensinar como levar o carro, né? Porque se a gente colocar tudo de uma vez só, é muita informação. Ou coisa que eu demorei, né, 5 anos para aprender, a gente está querendo que o cara aprenda talvez em 3 horas, né? Porque é 3 horas de teoria e mais 3 horas de prática, o nosso básico, né? Então, assim, é o máximo que a gente pode passar de informação. Não, então mas é peraí, o direção básico- defensiva, né? O caso. O Que, ó, básico é um dia, então. o básico é um dia. Um dia. Um dia. E aí Todos depois? eles nós dividimos. Agora sim, agora nós vamos liberar nesses próximos dias. Quando sair aqui já vai estar, né? A parte 2, que é o intermediário. Tá. O que é o intermediário? A gente vai dar o domínio do carro agora. A gente ensina como levar o carro. Agora, a gente vai querer mostrar como fazer em situações sem... Como é que eu posso explicar? Uma situação de competição, né? A gente já vai começar a mostrar como é andar rápido. Tá. Porque o básico é como leva o carro, como o carro anda ao contrário. Porque para você ir para a direita, o volante é para a esquerda. Sim, sim. Sabe? Então, assim, se você freia o carro, você anda mais rápido, porque você desliza mais. Então, é tudo o motorista normal, ou a pessoa que vem no grip, ela já é viciada. Então, assim, ela conserta o carro, ela, na hora que começa a escapar difícil. o carro, ele quer arrumar o carro. E a gente quebrar essa barreira que é o complicado. Exatamente, então, é no difícil. drift, na verdade, você não pode botar na posição que você tem que jogar. No drift, uma coisa que é muito legal é que, assim, ó, numa corrida, Tá, você vai mostrar com o numa carro. corrida, o carro ele anda em linha reta, né? Certo. No drift ele nunca pode andar em linha reta, ele tem que andar angulado. Então se eu tenho um espaço de reta, eu transito para não alinhar. A roda da frente nunca pode estar alinhado com o carro. Esse aí, que nem, ó, eu vou resumir bem. Natação nós temos a competição, né, de um lado e de outro da raia. Certo. Crawl, borboleta, Sim. costas. Nós somos o salto ornamental. A gente a gente precisa de 3 juízes para analisar a nossa volta. É subjetivo a coisa toda. Então nós saltamos, fazemos o que precisamos fazer, chegamos na linha de chegada e tem 3 juízes que vão nos pontuar. Aí eles pontuam estilo, eles pontuam agressividade e aí eles pontuam, né? Esqueci agora, deu branco. Entendi. Sim, mas deu para entender. E aí vão ser o quê? 3 módulos, porque você falou do Tem o básico, intermediário e o avançado. E o modo hard, que é o que a gente mais gosta, a gente se diverte muito e que é Na verdade, batalha, né? Basicamente é assim, o curso de iniciante, a galera sai fazendo um 0, 8, né? Tá. Que seria bem a base para ele poder praticar. Tá. Né? O intermediário, você já vai fazer o traçado de uma pista que a gente desenhar. Tá. Ele vai vir fazendo esse traçado. Então precisa usar freio de pé, freio de mão. Às vezes tem que acelerar em momentos que na aula de iniciante ele não precisava acelerar. Sim. Nessa intermediária ele vai ser obrigado a acelerar, senão ele sai fora do traçado. Tá. Né? E aí o terceiro módulo é o módulo que seria para competição, né? Que a gente vai fazer o curso, a gente pilotando, eu e o Carlos pilotando um carro contra o aluno. Já é uma E o batalha. Já é uma outro batalha. professor vai estar presente dentro do carro com o aluno. Ah, por exemplo, se você estiver dirigindo o carro, o Juba vai... Não, eu e o Juba nós vamos dar aula para você. O Juba vai ficar dentro do carro e eu vou te empurrar. Tá. Aí depois a gente troca. O Juba vai entrar, vai te empurrar e eu entro dentro do carro. E a gente vai, sabe, trocando essas informações. Entendi. Porque uma coisa que em dupla acontece muito legal é que nós conseguimos passar um ensinamento bem hard para o cara. A gente consegue levar 2 linhas de raciocínio. Às vezes ele bloqueia numa coisa, a gente vai lá e destrava em outra. Porque é assim, o drift não tem 2 pilotos que pilotam igual. Sim.
O carro é diferente, começa por aí. O pneu que ele está usando já é diferente. Sim. Então, como ele tem que levar o carro, é o carro dele que ele vai levar. Então, assim, é muito pessoal a coisa, né? O estilo do drift não é repetição, é memória muscular. O cara, ele tem reação, ele sente o carro. Essa é a diferença. E aí, esses 3 módulos, cada um deles é um dia? Tudo feito num dia só. Todos feitos num dia Tudo só. num dia. Cada módulo num dia. Por quê? O que acontece? É assim, se nós estamos querendo introduzir o drift aí para quem quer aprender, Sim. eu preciso mostrar como ele é. No básico, a gente mostra como ele foi feito, aonde surgiu, como é que... Então, a gente tem uns videozinhos muito legal, as coisinhas, a gente vai mostrando o que é drift, como é que eu fiquei apaixonado. Tá. Cara, eu mostro como eu me apaixonei. Eu chego lá e mostro como eu aprendi a fazer drift, que é ficar do lado de fora, na cerca, olhando o aluno, porque ali, ó, somos 2 professores, 2 alunos, né? E um fica no carro com o aluno e eu fico do lado de fora observando. Por quê? Porque o drift, ele não é um esporte que precisa ter um copiloto, mas é importante ter um spotter, que é o cara que ele sabe pilotar tão bem quanto você, que na minha opinião ele precisa ser até melhor que você, porque ele vai analisar situações de corrida e vai te informar. Ó, piloto atrás de você é assim, é assado, você tem que desenvolver assim, defende curva 2, pula curva 3, passa mais perto da parede. Então tem que ter um contato. Então a gente ensina que a parceria começa na aprendizagem. Ou sempre 2, é uma dupla, né? Por quê? Porque o visual é tão importante quanto o cara que está dentro do carro. Sim. Porque o cara que está dentro do carro, que nem o Juba gosta de falar, que como é que é a memória que trava tudo lá? Então eu até explico pra galera, eu na época que jogava beisebol, Mas é verdade. veio um psicólogo num dia de treino lá e ele explicou isso e eu fiquei encanado com isso. Porque ele fala que quando a gente tem 2 lados do cérebro, né? Um sentimental e um que é racional, que faz parte de coordenação motora. E o drift é muito isso. E eu já cheguei num ponto, cara, que eu fiz uma curva ali, eu falei, cara, não lembro o que eu fiz ali. O cara falou, mas o que você faz que o carro faz isso? Eu falei, cara, não lembro. E aí comecei a lembrar, né? Tipo, depois de uns 5, 10 minutos que você tá parado lá, você começa a lembrar. Então, diversos alunos que tiveram lá, pô, mas eu fiz isso. Falei, cara, você não soltou o volante? Você não fez isso? Não, eu soltei, cara. Eu tive que gravar do meu celular para mostrar pro aluno que ele não estava soltando o volante. Só que até então, nesse momento, ele não lembra. E aí, Caramba, onde entra isso começa... os 2, sabe? Isso assim, quando ele vai para fora do carro, que ele olha de fora, ele fala, realmente, estava acontecendo isso e ele não lembra. Porque como nós colocamos 2 pilotos que estão em mesmo nível, aprendizado. Então, assim, é muito legal, porque eu começo a mostrar, apontar, né? Eu falo ali, tá vendo? Aquilo que ele tá fazendo agora. Olha lá, ele puxou o freio de mão, ele vai retornar a potência, o torque do carro, a roda voltou. Viu? Demorou. Carlos. Lá dentro do carro, ele... Carlos. Aí ele volta lá no Juba. Juba. E pá, faz a curva. Então, ficou dinâmico, ficou interessante, ficou legal, ficou rápido. Entendi. Então o cara muito tempo dentro do carro, igual a gente já pegou aluno lá que o cara dá uma volta, roda, dá outra volta, roda e não consegue terminar o trajeto, se a gente frear ele, tirar ele dentro do carro, dá uma água quando pra ele ele. volta, Ele faz. ele faz. Dá uma água pro cara, o cara precisa respirar, Às porque vezes- ele começa a bitolar no próprio erro. Às vezes eu tô ali dentro, eu falo, cara, eu vou deixar ele dar mais uma volta que ele vai pegar, mas não pega. Se enquanto ele não para e sai do foco ali, ele não consegue fazer. Por quê? Porque a gente mexe, a gente está ensinando, só que o sentimento do cara, a adrenalina do cara, o cara começa a suar. Eu não lembrava que suava caminho, tanto né? fazer Sim, drift, sim, porque sim. eu olho para os alunos, mas escorre. Eu falo, nossa, tá quente, será, né? Mas aí eu olho para mim mesmo, ainda não tá. Então, assim, ele fica nervoso. E quando o cara tá nervoso, para ele aprender Difícil. é difícil. É, Então a gente fica quebrando isso e ensina e leva, toma uma água. E acontece, o cara consegue sair de lá. Então, é isso que aconteceu. A gente dividiu por etapa para poder ensinar melhor. Entendi. E a gente mesmo, né? A gente tá aprendendo Não, tá feliz, cara. a Fala aí. lidar com isso e saber de que forma você vai explicar para ele entender da forma correta, né?
E assimilar, né? Sim, porque às vezes assim, igual eu e o Carlos, a gente às vezes reveza. Um aluno que eu poderia ficar com ele full time, eu revezo porque de repente Travou. a forma que o Carlos explica, de repente é a mesma coisa, mas O jeito O cara de falar, assimila não, melhor. mas na verdade é a mesma coisa, porque Sim, o básico sim. não tem muita coisa. É básico, ué. O que ele passa lá no básico, eu falo a mesma coisa, porque se a gente falar diferente nessa situação, aí o cara fica Sim. doido. Mas é porque é básico, então mesmo que eu não escute ele falando a aula dele, eu sei o que ele está falando. Sim, sim. Só que o jeito de falar é diferente. Sim, sim. Eu já entro no carro, já dou uns tapas na mão do cara, falo, freio de mão não. Pá, é por isso que ele não deixa muito tempo lá dentro. que ele-